Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, onde eu documento tudo sobre o uso de dados e inteligência artificial na minha preparação do Ironman. Hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, então não só falaremos de dados, mas falaremos da minha primeira experiência no triatlon, né? Eu fiz aí a minha primeira prova no dia 1 de setembro. Eu me preparei por 3 meses e vi muita coisa diferente talvez do que eu imaginava. Uma prova de triatlon é extremamente dinâmica. E é isso que eu quero contar um pouco aqui para vocês. Então, se você está entrando no esporte ou pretende entrar no esporte, esse vídeo vai ser essencial. Pode te salvar aí de algumas armadilhas que eu acabei passando. Primeiro ponto importante, uma prova de triatlon exige um nível de organização e de logística altíssimo. Isso porque você fica tenso e não pode esquecer de nada. Então são muitas coisas para você lembrar, desde óculos de sol, porta-número, capacete, sapatilha, tênis, carbogel e muito mais. Então, um pouco antes da prova, você tem que começar a se organizar e não é simples lembrar de tudo, tá? Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é façam um checklist para não esquecer de nada. Tá? E eu fiquei extremamente pilhado com esse assunto e acabei até dormindo mal, né, com medo de esquecer alguma coisa. Um outro ponto é a logística, que eu comentei anteriormente, e é algo bem complexo para quem pratica triatlon e vai competir. Nesse caso, foi uma prova onde eu consegui ir de carro, né, eu sou de São Paulo, e a prova foi em Santos. Então isso facilitou bastante, mas mesmo assim já deu bastante trabalho. No meu Ironman, por exemplo, eu vou fazer em Aracaju, então eu vou ter que organizar uma mala bike, desmontar a bicicleta, chegar lá, montar. Então é uma logística extremamente complexa aí, tem que ter muita força de vontade mesmo. Mas enfim, falei das coisas talvez que assustam um pouco aí os iniciantes, mas tem muitas coisas positivas também que eu consegui extrair, né, dessa minha primeira prova. Acho que o primeiro ponto que me chamou muita atenção é a própria energia do local. Por mais que seja uma competição, eu vi muita gente se ajudar que ia competir no evento. 2 exemplos que aconteceram comigo e que me chamaram muita atenção e que eu nunca tinha vivido isso no MMA, por exemplo, na minha época de atleta. Um deles, eu estava no hotel e uma pessoa percebeu que meu pneu estava murcho. Só que como eu sou iniciante, eu acabei não fazendo essa checagem. E acabei não levando a minha bomba para completar. Nisso, ele arrumou uma bomba emprestada e foi até o meu quarto de hotel, um dia antes da prova, né, que era um dia que a gente tinha que dormir um pouco mais cedo, porque ia acordar no outro dia, 4 e pouco da manhã, e resolveu para mim. Né, acabou enchendo aí o meu pneu, salvando bastante aí a minha performance no dia da prova. Tá? E eu não conhecia essa pessoa. Um outro caso é que eu não sabia que eu ia precisar de um porta-número. Por mais que eu já tinha corrido maratona, eu acabei usando um clips aqui na minha camiseta e furando ela, né, para colocar o meu número. Porém lá eu vi que as pessoas não estavam fazendo isso, né, e compravam um porta-número para facilitar a transição. E como eu não tinha, eu acabei comentando com uma pessoa que fazia parte da mesma assessoria que eu, e essa pessoa acabou se deslocando, comprando para mim e me entregando no dia da prova. Então, essa colaboração foi algo que me chamou muito a atenção. Mais uma vez, talvez o esporte de endurance, né, tenha muito aquela batalha de você com você mesmo, de você contra o tempo, e essa parte mais agressiva da competição acaba ficando um pouco mais de lado. O que é muito diferente no mundo da luta, obviamente. As duas pessoas precisam sobreviver aí e óbvio que ninguém quer ser nocauteado ou finalizado, tá? Então, foi uma experiência que me chamou a atenção e que foi super positiva, tá? Um outro ponto é que eu percebi que os eventos de triatlon são também extremamente organizados, e tem que ser. Basicamente ali ele está parando a cidade toda para que as pessoas consigam aí andar de bicicleta com segurança, correr com segurança, nadar com segurança e por aí vai. Então essa organização foi algo super positivo também. Bom, agora falando um pouco aí da experiência de prova, tá? Eu acabei chegando alguns dias antes, cheguei 2 dias antes para me ambientar, entender onde que seria a largada, entender onde seria a rota e o percurso da bicicleta, e acabei ali também nadando um pouco no mar para sentir um pouco como que seria essa experiência, dado que eu só tinha nadado uma vez em mar aberto e foi uma experiência um pouco assustadora. Eu nado em piscina também há pouco tempo, eu sou iniciante no esporte, mas é algo muito mais simples, porque você consegue visualizar o fundo, sabe para onde você está indo, então a experiência de mar aberto acaba sendo um pouco mais complexa. Bom, dito isso, né, no sábado eu acabei fazendo esse teste ali no mar, não me senti tão bem, na verdade me senti um pouco assustado ali, porque o mar estava bem mexido, tá? Acabei tomando várias pancadas na cabeça e eu só sei respirar de um lado, então foi bem do lado que eu tomava a pancada ali na volta, então foi um pouco assustador, mas ao mesmo tempo eu me senti confiante
de que eu ia conseguir fazer a prova com sucesso, mas que ia passar alguns perrengues ali. E aí no domingo eu acabei acordando aí umas 4 e pouco da manhã, e aí olha que interessante, né? A prova começa super cedo, começava às 7 horas da manhã, mas você precisa acordar cedo para fazer o check-in, fazer várias coisas ali na bicicleta, organizar suas coisas e tudo mais, né? E eu tive a ideia de comprar várias coisas no mercado para comer no quarto, porque o café da manhã no hotel obviamente não estaria aberto nesse horário e eu não queria me atrasar, tá? E deu super certo essa estratégia, tá? Então também uma dica aí para vocês que vão fazer a primeira prova de vocês. Bom, depois disso, chegando no dia da prova, né? Eu acabei chegando no horário, me organizando bem, colocando a roupa de borracha. E aí durante a largada eu vi muita gente assustada, assim, muita gente pilhada. Esse evento, para quem não conhece, chama Troféu Brasil. Então tem muito iniciante ali que quer se testar. É uma prova teste para muita gente, que vai fazer uma prova maior posteriormente, como o meu caso, para fazer um Ironman, mas foi muito interessante para eu sentir o que é a energia de uma prova. E aí eu fiz uma estratégia que eu não sei se foi muito boa, mas basicamente, como eu sou ruim de navegação, e navegação, para quem não sabe, é basicamente a técnica para você enxergar para onde você está indo enquanto você está nadando no mar aberto, né? Eu ainda não tenho essa técnica apurada, então eu decidi seguir algumas pessoas no alto mar para me guiar e saber que eu estou indo para o caminho certo. E uma outra estratégia que eu fiz é não entrar no tumulto, né? Porque eu já tinha escutado falar que é uma pancadaria e aí muita gente tem síndrome do pânico ali, acaba entrando em paranoia e eu não queria passar por esse estresse logo no início. Então eu pensei, eu vou esperar um pouco a pessoal ir, vou com calma no meu pace, sem se afobar, respirando tranquilo e seguindo algumas pessoas. Bom, para minha surpresa, né, não podia ser tão simples, as pessoas que eu estavam seguindo começaram a passar mal logo no início e eu perdi a minha referência. Então eu tive que começar a fazer minha navegação e me perdi, obviamente, algumas vezes no caminho, a ponto de bater no caiaque da prova, enfim. Ir para o caminho contrário da boia e muitas outras coisas. Então foi uma aventura e tanto. Não me desesperei em nenhum momento, né? Eram 750 metros, eu estou super acostumado a nadar esse tipo de distância, né? Eu nado em média aqui nos meus treinos de natação 2.000 por dia, então eu sabia que condicionamento eu teria, era mais a questão de realmente saber para onde está indo. E aí eu vi muita gente passando, enfim, mas foquei em não encostar em ninguém, não deixar ninguém encostar em mim, tá? Então eu fiz a natação com calma, acabei fazendo um tempo que era um pouco do esperado, tá, pelo meu técnico, mas conhecendo a minha performance na natação em piscina, eu achei que eu poderia ter apertado um pouco o passo, tá? Mas por ser uma prova teste, obviamente, eu queria saber como é que meu corpo estaria nos próximos esportes ali, no ciclismo e na corrida, tá? Então essa foi um pouco da experiência. Então só dando alguns detalhes aqui para vocês, né? Eu fiz a natação, eram 750 metros, eu acabei, como vocês podem ver aqui no mapa, nadando bem torto, e fiz praticamente aí 30 metros a mais, que não é tanta coisa assim, mas atrapalha de certa forma. Eu fiz aí em 21 minutos, tá? Um ponto importante é que, como era uma prova teste, a ideia era mensurar e entender exatamente como era o comportamento do meu corpo numa prova, tá? Então eu e meu treinador, nós combinamos de eu usar todos os sensores possíveis, principalmente a cinta cardíaca, para entender exatamente como é que se daria a minha frequência cardíaca durante as transições e a prova como um todo, tá? Então aqui vocês podem ver, basicamente uma natação simples, mas demorou mais do que devia. Eu imaginava que consegui fazer aí uns 19 minutos, algo nessa linha, então acabei perdendo um pouco de tempo a mais aqui. Seguindo aqui, né, eu tive uma transição bem longa, quase 8 minutos aqui de transição, o que é bastante, muita gente faz em 1 ou 2 minutos, tá? Mas por que eu quis fazer isso? Na verdade, assim, eu pensei em ser muito calmo nesse aspecto e não esquecer nada e fazer todo o checklist que eu precisava ali, fazer as coisas com calma, porque não era uma prova que eu estava entrando ali para competição. Mais uma vez, sempre uma prova teste para, de fato, depois calibrar aí nos próximos treinos e ir para minha meta no Ironman, que é a minha prova alta, tá? Então, não foquei tanto na transição, não senti dificuldade também, mas eu nem imaginei que tinha passado tanto tempo, para ser sincero. Eu achei que minha transição tinha sido uns 2, 3 minutos, mas o tempo passa rápido na transição e é algo para eu me atentar, né, para as próximas provas. Bom, do ciclismo, eu acredito que eu fui muito bem, tá? Eu acabei pedalando um pouco mais forte e olha que algumas coisas acontecem na prova. Eu uso o sensor de potência em basicamente todos os meus treinos e o meu sensor de potência simplesmente não funcionou durante a prova. Depois eu descobri porque tinha acabado a bateria. E o que aconteceu? Né? Eu não consegui saber exatamente ter a referência de quanto de potência eu estava colocando. Então eu acabei me guiando pela velocidade média. E eu imprimi uma velocidade média relativamente alta, tá? Então em torno de 34 km por hora, tá? Então eu fiz uma bicicleta boa,
Obviamente não fiz o meu mais forte. Eu estimo que eu fiz uma potência entre 225 watts a 250 watts, tá? Porque eu comparei com algumas pessoas que estavam com sensor de potência e fiz uma regrinha de 3, obviamente não é preciso, mas foi a forma que eu imaginei conseguir entender qual a potência que eu estava colocando, né? Mas a velocidade média foi bem alta, principalmente pela quantidade de retornos e curvas que tinham a prova, tá? Um outro ponto que me chamou a atenção negativamente foi minha frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca foi extremamente alta e eu e meu treinador, a gente ficou tentando entender e a gente acha que é muito por uma questão da natação, né? A natação acabou aumentando muito a frequência cardíaca para os próximos e eu acabei não baixando ela, tá? Então, a lição que ficou para as próximas provas é para eu tentar baixar um pouco mais a frequência cardíaca no início do ciclismo, né, para voltar para o meu estágio normal, porque só para vocês terem uma ideia, nessa potência que eu coloquei aqui, geralmente minha frequência cardíaca fica em 140, no máximo 142, e aqui eu estive em 167, tá? Então é algo que eu preciso tomar bastante cuidado aí nas minhas próximas provas. Bom, na segunda transição ela é bem mais simples, né? Então basicamente aqui eu demorei 2 minutos, era só tirar a sapatilha, capacete e colocar o tênis, então aqui foi relativamente rápido. E a corrida é o meu ponto forte, né? É onde eu consigo de fato performar. Mesmo não sendo um praticante aí de muito tempo, eu tenho um condicionamento muito bom por ser ex-atleta, né? E a corrida não exige tanta técnica assim, tá? Então, aqui eu fiz em ritmo de trote mesmo. Eu tô lesionado, tô com uma canelite, tentando me curar aí nos últimos 3 meses, ainda não consegui ficar 100%. Então, a recomendação do meu técnico para eu não estragar a minha performance nos próximos eventos, que são mais importantes, é que eu fizesse no ritmo de trote. Então eu fiz aqui basicamente em 4,37. Minha frequência cardíaca também foi alta, algo que não é normal para esse ritmo, tá? Basicamente seguiu a frequência alta que eu tive ali no ciclismo. Então, ou seja, eu fiz esses 5 km aqui em 24 minutos, né? Um pouquinho menos, na verdade, porque eu corri, parece que eu ultrapassei aí o 0,2, né? Então, assim, uma corrida super simples também, 5 km, não cansa ninguém, mas foi uma corrida boa, considerando que eu tô lesionado, que eu não podia correr forte e que não podia me machucar. A conclusão é que, de fato, eu consigo correr nesse ritmo sem se machucar, mas agora, como eu estou melhorando nas próximas provas, eu tenho que imprimir um ritmo muito mais agressivo para ser competitivo, tá? Bom, seguindo aqui, eu não fiquei ansioso na prova, achei que ia ficar um pouco mais, mas como eu tô acostumado com competição, acho que isso me favoreceu. De muita gente muito ansiosa ali no início, mas mesmo assim, não estando ansioso, eu não dormi bem no dia anterior, tá? Isso porque você sai muito da rotina, você tem que dormir muito cedo e acordar muito cedo. Eu não estou tão acostumado assim a acordar 4 horas da manhã. Eu acordo em torno de 5, 6 horas e 1 hora faz bastante diferença, né? Na qualidade do seu sono, principalmente. Mas isso não impactou em nada ali a minha performance, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de compartilhar minha primeira experiência, né, numa prova de triatlon. Espero que em breve aí eu tenha performances muito melhores, não esteja lesionado, esteja mais acostumado. Eu acho que o objetivo dessa prova ele foi concluído com sucesso, que era coletar dados, né? Seja do meu comportamento, né, como atleta, seja da reação do meu corpo em relação a esse estresse, seja em relação a como se alimentar bem, se hidratar. Eu cometi vários erros em todos esses aspectos e isso foi ótimo. Tá? Eu cometi erros, por exemplo, de não se alimentar bem no intratreino, né? Não tomar os carboidratos como deveria. Meu estômago acabou ficando ruim aí no meio da corrida. Mas normal, coisas que a gente vai aprendendo aí no decorrer do caminho. E agora fica muitos aprendizados aí para que eu me prepare melhor aí, tanto para os simulados que eu vou fazer aí em breve, para simular de fato com um pouco mais de acurácia nos dados aí para o Ironman que eu vou fazer em novembro. Mas, mais uma vez, acho que a minha dica aqui é, se você é iniciante, faça esse tipo de prova teste, entenda como é que é a sua reação em relação a essa prova, já se prepare mentalmente, tá? Porque você ir direto para uma prova super robusta como o Ironman pode ser um tiro no escuro e você vai descobrir muita coisa que você poderia não ter errado pelo simples fato de não ter testado antes numa prova teste como essa. Então, estou muito feliz de ter me testado, de ter participado desse evento e de oficialmente poder ser chamado de triatleta, dado que eu fiz a minha primeira prova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente aí dos demais, né, com menos dados e mais análises aí qualitativas, mas seguindo aqui a ideia do canal do Iron Data, que é compartilhar aí o conhecimento da minha preparação aí do Ironman. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Curte e compartilha aí se quiser ficar ligado aí nos próximos, que vai vir muita coisa boa, tá? Já garanto que daqui a pouco a gente vai chegar aí nos episódios de uso intensivo de inteligência artificial. Então, se eu fosse vocês aí, eu não perderia. Valeu!